Olá, galera! Hoje a gente tem aqui mais uma questão de matemática, no caso aqui de números complexos. Vamos ler aí. Qual das alternativas abaixo é uma raiz quarta do número complexo z igual a menos 8 mais 8 raiz de 3i? É uma pergunta bem direta, viu, galera? Inicialmente, vou colocar aqui para a gente ver um número complexo, ou seja, vou colocar z igual a cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Se eu quero saber as raízes enésimas desse número complexo, eu vou indicar cada uma dessas raízes por zk. O k vai variar de 0 até n menos 1. Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz esse cálculo. Vai ser a raiz enésima de ρ, que é o módulo, né? Vezes o cosseno de θ sobre n, mais 2kπ sobre n, mais i vezes seno de θ sobre n, mais 2kπ sobre n. Fecha aqui. Tá, então dá um trabalhozinho, né? Mas o que é que a gente vai precisar fazer agora, nesse momento? Primeiro, calcular o módulo, a norma, né? E calcular qual vai ser o ângulo relativo a esse número complexo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente está interessado em saber é qual o valor da norma, desse ρ. ρ vai ser menos 8 elevado ao quadrado, mais 8 raiz de 3 elevado ao quadrado, tirada a raiz quadrada disso tudo, que vai ser menos 8 ao quadrado dá 64, mais 8 ao quadrado dá 64, 3 ao quadrado dá 9, raiz de 9 dá 3. Isso aqui vai dar 64 mais 192. Nosso ρ vai ser raiz quadrada de 256. Que tem, viu, galera? Que vale 16. Então a gente tem aí a primeira coisa que a gente estava precisando saber, né? Que era o ρ. Agora a gente vai saber qual é esse ângulo referente a esse número complexo z. Qual é esse θ? Bem, galera, o cosseno de θ, a gente pega lá do número complexo inicial, a gente vai pegar a parte real e vai dividir pela norma, que no caso lá deu 16. Fazendo isso aqui vai dar menos meio, que é o cosseno. O seno do ângulo vai ser a parte imaginária, que é o que lá era 8 raiz de 3, dividido pela norma, que é 16. Simplificando aí também por 8, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Em qual quadrante o cosseno é negativo e o seno é positivo? É lá no segundo quadrante. Se a gente usar a trigonometria aqui, a gente vai perceber que o nosso ângulo vale o quê? Vale 120 graus. Mas é interessante como a gente está usando lá no número complexo, né, para usar a questão da radiciação. É interessante que esse ângulo aqui esteja em radianos, que facilita bastante. Então, ao invés de eu usar 120 graus, eu já transformo ele em radianos. Eu pego 120 vezes π sobre 180, cancela aqui o zero, né? Dá para simplificar em cima e embaixo por 6. 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3. Então, é melhor, ao invés de colocar 120 graus, a gente colocar 2 terços de π. Tá? Então, a gente já encontrou a norma e já encontramos aqui o ângulo. O que a gente vai fazer? A gente vai agora substituir o que a gente encontrou
nessa expressão aqui, ó. Tá? Esse K, né? Eu tinha até comentado, só não escrevi. Ele vai variar de 0 até n-1. Fazendo a substituição do que a gente encontrou lá naquela fórmula da radiciação, a gente vai ter que zk vai ser igual a raiz quarta, que é o que a gente quer saber, né? De ρ, que no caso é 16, vezes o cosseno de 2π sobre 3 dividido pelo n, que é 4, mais 2kπ sobre 4, mais i vezes o seno do ângulo, né, que é 2π sobre 3, dividido pelo meu n, que no caso é 4, porque é raiz quarta, mais 2kπ sobre o n, que no caso vale 4. Tá ok? Esse k ele vai variar de 0, 1, 2, até n-1. No caso aqui n vale 4, então ele vai variar até o 3. Então vamos calcular agora a nossa primeira raiz. Primeira raiz é quando o k para k igual a 0. O que a gente vai ter? Z, 0, nossa primeira raiz. Isso aqui, raiz quarta de 16 é 2, galera. Então fica 2 vezes o cosseno. Quando a gente faz essa divisão aqui por 4, vai dar π sobre 6. Olha, aqui a gente vai pegar e vai substituir aqui o k por 0. Quando colocar um 0 aqui, isso aqui vai desaparecer, porque tu vai multiplicar por 0, dividir por 4, isso aqui dá 0. Tá? Então a gente passa para o próximo. I vezes seno de π sobre 6. Tá? Olha, aqui entre colchetes, isso aqui vai dar igual a raiz de 3 sobre 2. E seno de π sobre 6 dá quanto? Dá meio. Tá? Só lembrando, π sobre 6 é o que é, se eu quiser pensar em forma de graus, é 180 por 6. 180 por 6 dá 30. Cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 dá meio. Tá? Então a gente aqui conclui que a nossa primeira raiz é igual a raiz de 3 mais i. Vamos para a segunda raiz. Para a segunda raiz, o nosso k vai ser igual a 1. Então fica z1 igual a 2 vezes cosseno de π sobre 6, mais, voltar aqui, ó, 2 vezes k, que no caso é 1, π sobre 4. Então aqui em cima vai ficar 2π sobre 4. Tu simplifica por 2, então vai ficar só o quê? π sobre 2. Isso aqui entre colchetes. Mais i vezes seno de... Uma vez que a gente trabalha já nessa primeira expressão aqui, o que vem no seno é só repetir essa expressão que está dentro do parênteses. Fica seno de π sobre 6 mais π sobre 2. Então Z1 é igual a 2 vezes, vamos fazer essa soma aqui, ó. Cosseno de
Vai só essa parte aqui separada. Pronto, aqui ó. Essa partezinha aqui ó. Π sobre 6 mais π sobre 2 é o mesmo que π sobre 6 mais 3π sobre 6. Somando aí dá 4π sobre 6, que dá 2π sobre 3. Aqui é 2π sobre 3, mais i vezes seno de 2π sobre 3. Bem, vamos analisar esse ângulo aí em forma de graus. 2π sobre 3 é o mesmo que 2 vezes 180 sobre 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então o ângulo ali vai ser de 120. Então aqui vai ficar 2 vezes o cosseno de 120 é o mesmo que menos cosseno de 60, que vale menos meio. Mais i vezes o seno de 120 é o mesmo que o seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa multiplicação aí por 2, tu vai poder cancelar esse 2 de fora com esse denominador e com o segundo. Nossa segunda raiz, o nosso Z1 vai ser menos 1 mais raiz de 3i. Então vamos ver aqui, ó. Próxima raiz. Para cá, igual a 2, Z2 vai ser 2 vezes o cosseno, né, de π sobre 6, mais, quando k for igual a 2, k igual a 2, fica 2 vezes 2 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1, então vai sobrar só π. Então vai ficar mais π mais i vezes seno de π sobre 6 mais π. Bom, se a gente for lá para a trigonometria, a gente tem que essa expressão aí, calcular o cosseno de π sobre 6 mais π, é o mesmo que o menos cosseno de π sobre 6. E o valor de seno de π sobre 6 mais π é o mesmo que menos seno de π sobre 6. Então Z2 vai ser 2 vezes, em termos de graus aqui, ó, 180 por 6 dá 30. Né? Então quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Como tem um menos fora, fica menos a raiz de 3 sobre 2. Mas não, a gente já coloca aqui logo o valor, né? Ó, mais com menos dá menos. Fica menos i vezes. Quanto é o seno de 30? Vale meio. Fazendo aí agora a multiplicação por 2, a gente vai poder cancelar aqui o 2 com os dois denominadores e a gente vai ficar com Z2. Z2 igual a menos raiz de 3 menos 100. Para encontrar a última raiz, a gente faz o k igual a 3, que é o n menos 1. Para k igual a 3, a gente tem que Z3 é 2 vezes o cosseno de π mais o k vale quanto? Vale 3, né? Então vai ficar 2 vezes 3 dá o quê? Dá 6. E aqui embaixo é um 4. 6 sobre 4, a gente simplifica por 2, vai ficar 3 meios de π.
Aqui fica 3π sobre 2. Mais I vezes seno de π sobre 6, mais 3π sobre 2. Em termos de ângulo, galera, isso aqui, ó, essa expressão vai ficar o quê? Π, eu coloco 180, quero saber em termos de graus, tá? Mais 3 vezes 180 sobre 2. 180 por 6 dá 30. Mais, aqui, 180 por 2 dá 90. 90 vezes 3 vai dar 270. Então isso aqui vai dar 300 graus. Para facilitar quando a gente for pensar em termos numéricos, quanto é o valor do cosseno e do seno. Então, se o ângulo deu 300, ele está onde? Ele está no quarto quadrante. Você vai ter que reduzi-lo para o primeiro quadrante. Então, quando a gente faz a redução, o nosso Z3 vai ser 2 vezes o cosseno de π sobre 3 menos I vezes o seno de π sobre 3. Tá? Porque do quarto quadrante para o primeiro, o cosseno tem o mesmo sinal, mas só que o seno é sinal trocado. Então isso aqui, substituindo logo pelos valores, 180 por 3 dá 60. Cosseno de 60 dá meio. Seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2. Fazendo a multiplicação aí, a gente encontra aqui o nosso Z3. Vale o que? Vale 1 menos I raiz de 3. E quando a gente vai comparar lá as alternativas para saber qual é a raiz quarta, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Tá? 1 menos I raiz de 3. Vamos ver lá? Então tá aqui a nossa alternativa correta. Letra E. Então, galera, espero que todo mundo tenha entendido, viu? A questão foi longa, né? Bem trabalhosa, mas é interessante que todo mundo aí dê uma revisada aí em redução de quadrante, lá na parte de trigonometria. Quando o número está no um ângulo está no terceiro quadrante, como é que faz para transformar para o primeiro, do segundo para o primeiro, do quarto para o primeiro, né? É muito interessante para a gente resolver esse tipo de problema aí, viu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.